Olá pessoal, meu nome é Paulo Caldas, sejam bem-vindos ao meu canal. Será que é possível pensar a respeito da verdade como algo absoluto? Ou será que a verdade pode ser considerada algo relativo? E se ela é relativa, será que eu tenho liberdade para escolher a verdade que mais me convém? É possível que você já tenha se deparado com a ideia de que para parecer confiante é preciso que você demonstre convicções sobre as suas afirmações. Esse excesso de confiança naquilo que você já sabe, será que é de fato uma demonstração de sabedoria? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Refletir sobre o que é verdade é basicamente refletir a respeito do que é possível de ser conhecido pelo ser humano. Essa é uma pergunta clássica dentro da área da filosofia e a resposta para essa pergunta ela vem sendo construída ao longo do tempo e ela vai se moldando de acordo com um determinado contexto em que a abordagem se encontra. Quando a gente menciona a ideia de verdade absoluta, a princípio soa até um pleonasmo, né? Porque ou algo a princípio é verdade ou não é. Não precisaria do adjetivo absoluto ou relativo. Mas esse é um ponto controverso e é basicamente essa ideia de verdade absoluta que eu gostaria de discutir e trazer alguns elementos para a gente avaliar se ela de fato faz sentido. Como um embasamento aqui para nossa conversa, a gente precisa entender de que forma a gente absorve conhecimento ou de que forma a gente percebe a realidade ao nosso redor, né? E em um primeiro momento, essa percepção ocorre por meio dos sentidos. Aquilo que é informação visual é obtida por meio dos nossos sentidos, por meio do nosso sentido da visão, e é processada pelo cérebro e é armazenada na memória. O mesmo ocorre para a audição. Quando alguém transmite uma instrução falada, eu faço uso da minha audição para capturar essa informação e armazenar no meu cérebro. Da mesma forma, eu uso ali o meu olfato e o meu paladar, por exemplo, para verificar se um alimento está em condições adequadas de consumo ou não. Então, existe uma etapa mais básica do processo de aprendizagem que depende basicamente da capacidade de percepção por meio dos sentidos. Existe um estágio secundário, um pouco mais sofisticado, de obtenção de conhecimento, que ocorre por meio da inferência de informações. E aí é basicamente o meu raciocínio lógico trabalhando para correlacionar informações obtidas por meio dos sentidos e criar novos conhecimentos através do relacionamento entre esses conhecimentos prévios. Porém, note que os sentidos através dos quais a gente obtém a percepção da realidade ao nosso redor, eles são limitados. Eu poderia dizer que são até muito limitados, né? Se a gente olha para a questão da visão, por exemplo, a gente entende que a visão é a capacidade do nosso olho de interpretar a luz visível. E o que é luz visível? Luz visível é um feixe de frequências bastante estreito do espectro de ondas eletromagnéticas. Porém, a quantidade de informações por meio dessas ondas que excedem a capacidade do nosso olho de perceber é muito maior do que a quantidade de frequências perceptíveis pelo olho humano. Em outras palavras, eu quero dizer que existem informações trafegando por meio de ondas eletromagnéticas em quantidade muito superiores às aquelas que os nossos olhos são capazes de absorver e o nosso cérebro é capaz de processar. Essas limitações não são uma exclusividade da visão. A nossa audição também capta frequências em uma faixa específica e o nosso olfato e o nosso paladar também são dotados de algum nível de limitação quanto à sua capacidade de perceber cheiros e gostos. Porém, existe um ponto que é de fato diferencial do ser humano em relação aos demais animais da natureza e é o que fez o ser humano sobressair ao longo ali do seu processo de desenvolvimento, que é a sua inteligência, né? E a inteligência do ser humano permite com que ele crie tecnologias capazes de estender os limites desses sentidos. Então, de acordo com objetivos específicos, o ser humano foi capaz de criar aparelhos
que detectam ondas eletromagnéticas acima dos limites visíveis ou perceptíveis pelo olho humano. Na parte do som, também existem equipamentos capazes de detectar ondas mecânicas por meio do ar que excedem as capacidades de percepção dos ouvidos humanos. Porém, todas essas ferramentas, essas tecnologias desenvolvidas para ampliar as capacidades do ser humano, elas possuem as suas limitações intrínsecas. Elas possuem, no mínimo, algum nível de incerteza em suas medidas. Isso é natural de qualquer equipamento, de qualquer tecnologia. Então, mesmo por meio das tecnologias desenvolvidas, não seria ideal afirmar que nós teríamos plenas condições de perceber e compreender de maneira plena a realidade que nos cerca. Existe ainda um outro fator que está relacionado às questões psíquicas. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que sofre de esquizofrenia. Perceba que essa pessoa, ela sofre uma série de perturbações por meio dos sentidos, oriundas de uma realidade que não existe no mundo material. Essas sensações são provenientes de uma realidade que existe apenas na mente dessa pessoa. Esse exemplo, ele é útil para a gente compreender de que forma que a mente ela é capaz de nos enganar, ou melhor, ela é capaz de enganar os nossos sentidos dependendo do contexto e dependendo da situação. Para a gente testar esse conceito em uma situação menos severa, a gente pode pegar, por exemplo, uma situação de embriaguez, onde o indivíduo embriagado, ele se confunde, ele deixa de ter plena atenção a respeito daquilo que está acontecendo ao seu redor, ele deixa de ter plena capacidade de armazenar na memória os eventos que estão acontecendo com ele naquele momento. E, posteriormente a essa situação de embriaguez, esse indivíduo ele tem dificuldades de entender ou de resgatar na memória se os eventos que ele mais ou menos tem sob perspectiva, se eles realmente aconteceram ou se é algo que é fruto da cabeça ou da imaginação dele, né? Esse tipo de equívoco pode se dar por uma série de outras situações que também afetam a nossa capacidade psíquica, né? Como uma situação de extremo medo, uma situação de extrema raiva, uma situação de extremo cansaço ou sonolência, né? Ou outras possibilidades semelhantes. Então a gente já comentou até aqui que os sentidos são a principal porta de entrada de informações para processamento pelo nosso cérebro, né? A nossa capacidade de perceber a realidade, ela acontece primeiro por meio dos sentidos. Então, como os sentidos são dotados de tantas limitações, como poderíamos acreditar na capacidade de perceber a realidade em sua plenitude? Acreditar que o ser humano é capaz de conhecer a verdade de forma plena é, inclusive, uma postura arrogante, né? Uma postura de alguém que não tem consciência das suas imperfeições, das suas limitações. No início do vídeo eu comentei a respeito de uma postura que muitas das vezes é incentivada, relacionada a você ser firme quanto às suas posições, né? Demonstrar uma certeza inabalável a respeito de determinados posicionamentos, né? Demonstrar uma certeza inabalável a respeito de determinados posicionamentos. E isso serve para mostrar o quanto que muitas das vezes o senso comum é carregado de uma atitude burra. Você demonstrar inflexibilidade para questionar as próprias certezas é sim uma demonstração de extrema estupidez. Até aqui a gente já pôde concluir então que, enquanto um ser limitado, não é possível ao ser humano ter conhecimento acerca de uma verdade absoluta das coisas. Se ela não é absoluta, ela obviamente só pode ser relativa, mas relativa a quê? E aqui está um ponto importante, porque essa qualidade de ser relativa da verdade, ela é uma qualidade que muitas das vezes é utilizada por pessoas mal intencionadas para defender pontos de vistas que dizem respeito
aquilo que é interessante para essas pessoas. Note que o fato da verdade ser relativa não significa que eu tenho direito ou permissão para distorcer a verdade em favor daquilo que me beneficia. A relatividade da verdade, ela está basicamente associada à ideia de que ela é relativa à perspectiva que se adota para se observar determinado fenômeno. Nesse sentido, a verdade pode ser constatada por meio das perspectivas adotadas e, posteriormente, considerada uma verdade candidata, tá? Então, a ideia de verdade candidata está relacionada a uma constatação submetida ao teste da dúvida metódica e eleita como melhor verdade provisória. Não existe liberdade para o indivíduo de eleger a sua própria verdade com base nas suas intenções. A verdade candidata atinge esse posto a partir do momento em que ela é validada por uma série de processamentos lógicos e é a responsável pelo descarte de qualquer outra possibilidade concorrente para a descrição daquele fenômeno. Para exemplificar o que eu estou comentando com vocês até aqui, gostaria de abordar 3 exemplos. O primeiro, imagine 2 pessoas olhando para o céu, um céu claro e limpo, e uma dessas pessoas possui ali o seu aparelho visual em pleno funcionamento e a outra pessoa possui uma doença, né, uma deficiência que a gente chama de acromatopsia. Essa doença é a incapacidade de perceber cores. E aí eu pergunto para essas 2 pessoas qual é a cor do céu naquele momento. Obviamente a gente terá 2 respostas distintas para essa pergunta. E as 2 respostas são consideradas respostas verdadeiras. O que diferencia uma da outra então? Se elas estão me dando informações diferentes a respeito da qualidade de um determinado objeto, vamos colocar aqui o céu como um objeto, e eu estou dizendo que as 2 informações são verdadeiras. As duas informações são verdadeiras porque a observação do fenômeno para cada um desses indivíduos ocorre por meio de perspectivas distintas. A perspectiva da pessoa com plena visão é considerando a capacidade de observar cores, e a perspectiva da pessoa com acromatopsia é a perspectiva de alguém que enxerga em preto e branco. Ao avaliar a resposta pelas suas respectivas perspectivas, a gente conclui que as 2 respostas estão corretas, as 2 respostas são verdadeiras. Para o segundo exemplo, pensa na situação em que a gente tem um veículo trafegando numa via acima do limite de velocidade. E aí, um homem caminhando na calçada resolve atravessar a rua e ele atravessa a via fora da faixa de pedestres. Ocorre um acidente, esse carro atropela esse pedestre atravessando. De quem é a culpa desse acidente? Repare que, novamente, existe culpa para ambos os agentes, cada um em sua respectiva perspectiva. O motorista do carro é culpado por andar em uma velocidade acima do limite permitido. E o pedestre, por sua vez, é culpado por atravessar fora da faixa de pedestre. Os 2 são donos de culpa, cada um em suas respectivas perspectivas. E como último exemplo, esse aqui é até mais chocante, poderia dizer dessa forma, seria questionar se a equação 1 mais 1 é igual a 2 também se enquadra nessa ideia de verdade candidata, ou se não. Se uma conta simples e óbvia como essa poderia ser considerada uma exceção a isso que a gente está comentando até aqui. E eu te respondo que essa verdade, ainda assim, é uma verdade candidata. Ela não pode ser considerada uma verdade absoluta. Por quê? 1 mais 1 é igual a 2 de acordo com a percepção da matemática que a gente conhece. E a matemática que a gente conhece é uma linguagem utilizada para descrever como a natureza se comporta. Note que o nosso conhecimento acerca do universo, ele é limitado. A nossa compreensão ainda não é completa. E diante dos limites dessa nossa compreensão, não seria possível afirmar que a natureza funciona de maneira idêntica em todas as partes do universo. Nesse sentido, inclusive a própria matemática ainda não é completamente conhecida. Mesmo a matemática que a gente
que a gente utiliza para descrever a natureza que a gente conhece. Ela, por si só, não é completamente compreendida em sua plenitude. Então, diante dessas lacunas, é que a gente precisa considerar que a equação 1 mais 1 igual a 2 é, ainda assim, uma verdade candidata. Perceba que essa flexibilidade para questionar as suas certezas é uma postura não só desejada, é uma postura necessária. Aquele que julga saber tudo sobre determinado assunto é alguém que não está habilitado para ampliar o seu conhecimento sobre aquele mesmo assunto. Ele não está aberto para absorver nenhuma nova informação ou para corrigir alguma eventual informação equivocada. Por outro lado, aquele que não adota a tal postura, né, da convicção a respeito das suas certezas é alguém que, em sua essência, demonstra muito mais sabedoria. É alguém que compreende as suas limitações, compreende a sua incapacidade de conhecer as coisas em sua plenitude e, ciente das suas limitações e das suas incapacidades, é alguém que está constantemente questionando o seu próprio conhecimento e aberto para absorver por vias externas novos conhecimentos e ampliar a sua compreensão sobre esses assuntos. Essa ideia de verdade absoluta, talvez a gente possa considerar como existente naquilo que Platão usou chamar de mundo das ideias. É um lugar onde a forma perfeita das coisas existe enquanto essência, enquanto conceito. E, de fato, isso é uma verdade. A perfeição, ela está na essência do objeto enquanto um conceito. A partir do momento em que esse conceito se materializa, o que nós temos é mera aproximação daquele conceito perfeito, né? E o mundo das ideias, enquanto um lugar repleto de ideias perfeitas, ele, de fato, não pode ser acessado pelo ser humano, que é um ser imperfeito. Então, aquilo que o ser humano pode conhecer é sempre uma aproximação da verdade absoluta. A relatividade da verdade, ela está relacionada com a escolha da perspectiva de observação de determinado fenômeno e não está relacionada com os interesses particulares daquele que a está defendendo. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, deixar o seu comentário também. Grande abraço e até a próxima.